Olá, sejam todos muito bem-vindos à sexta semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, a CPEC. Hoje, o Centro de Memória, através do trabalho Memórias de Maricá do Rural Urbano, vai apresentar um pouco mais sobre esse tema e os resultados que a nossa equipe chegou no ano de 2021, que a gente tem feito até agora. Ela é composta pela orientadora Ana Cláudia, pela bolsista Ana Carolina, que sou eu, e pela voluntária Alice. Dando início, eu gostaria de ressaltar que a história nos ajuda a compreender os acontecimentos mais marcantes das civilizações e das sociedades ao longo dos séculos. Por isso, as memórias estão intimamente ligadas à nossa identidade e ao sentimento de pertencimento, o que nos torna maricaenses. Nesse sentido, o Centro de Memória vem colhendo lembranças, memórias e registros associados à implantação até do IFE Maricá, e também as transformações da paisagem decorrentes do crescente processo de urbanização aqui do município. Oi, gente, sou Alice Leal e sou voluntária do Centro de Memória. Bom, junto aos estudantes de curso técnico de edificações e meio ambiente, temos o intuito de reconhecer bens imóveis que mostram a transformação urbana que tem ganhado papel de destaque no município. A chegada da sede definitiva no bairro de Batiba no ano de 2019, na RJ 114, ali na rodovia que liga Maricá e Itaboraí, e também o loteamento de fazendas para a formação de condomínios fechados, são alguns dos fatores que alteraram a paisagem rural do bairro e as suas imediações. Sob essa lógica, nós buscamos vestígios dos habitantes e construções, qualquer vestígio cultural também, que façam parte da identidade dos maricaenses. Devido à pandemia e esse cenário de isolamento social, foi necessário repensar os caminhos da vida justamente para preservá-la. Logo, os meios virtuais e a internet são aliadas da educação nessa batalha tão árdua. Infelizmente, muitas vezes a saudade da presencialidade aperta e torna-se inevitável reviver momentos tão preciosos. Pensando nisso, além de introduzir o conceito e objetivo do nosso projeto, apresentamos também essa lembrança como forma de esperança em um futuro melhor, onde será possível viver nossos momentos tão incríveis quanto aqueles que já se passaram. Aqui nós temos alguns registros arqueológicos que demonstram tanto a existência de sambaquis quanto de aldeias ali nas margens das lagoas entre Maricá e Itaipu, em Niterói, e dos índios tupinambás que já ocupavam o território. A aldeia de Araçatiba faria parte dos caminhos traçados pelos indígenas de São Lourenço, atual Niterói, e São Barnabé e Itaboraí. As suas principais atividades eram a pesca e a cerâmica, mas também utilizavam arco e flecha e eram muito conhecidos por sua bravura, generosidade e rituais. A maioria era descendente de indígenas de diversas etnias, principalmente os tupinambás, mas também de colonizadores portugueses e de escravos trazidos à força de várias regiões do continente africano para trabalharem nas propriedades rurais, como a fazenda de São Bento, de Noã, do Pilar, do Bananal, de Taucaia, de Bambuí, de Guarapina e de Bom Jardim. Os negros escravizados lutavam para se libertar dessas condições, criando núcleos de resistência, que eram os quilombos, em terras maricaenses, principalmente nas duas regiões fronteiriças, porque tinha difícil localização, eram as serras e pedras, e buscavam segurança ali para impedir sua captura. Metraux cita que os tupinambás teriam chegado até a costa brasileira pelo sudeste do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, subindo até adentro a floresta amazônica após sua expulsão pelos colonizadores portugueses, fugindo da violência da epidemia e da escravização. Oliveira cita que na carta de Vaux descreve um relevo próximo à Baía de Guanabara que coincide com Araçatiba, na Lagoa de Maricá. Essas aldeias partiram em direção a Itacoatiara, Itaipu, atravessaram regiões montanhosas e São Gonçalo. Conforme a gente tem destacado nessa apresentação, alguns fatores ligados ao crescimento econômico e às áreas de desenvolvimento urbano influenciam muito na evolução de localidades que até então eram consideradas inteiramente rurais. Por isso, é imprescindível avaliar os seus impactos nesses lugares. A gente busca preservar o patrimônio e a memória com o intuito de proteger a identidade cultural do povo junto das mudanças tecnológicas. Nessa perspectiva, ao decorrer das nossas pesquisas e dos nossos estudos, a gente destacou alguns imóveis, principalmente fazendas e igrejas, como vocês podem ver, que exemplificam o contraste entre passado, presente e o que pretende-se para o futuro. Levando em consideração a região em foco do trabalho, ou seja,
os bairros Condado, Batiba, Silvado, Lagarto, Pilar e os arredores da RJ-114, nós selecionamos algumas construções específicas. Contudo, é importante que vocês tenham em mente que a história arquitetônica da cidade não se limita unicamente a elas. Seguindo a Fazenda do Pilar e a Capela da Nossa Senhora da Saúde, a Fazenda Macedo Soares e a Fazenda do Rio Fundo nos revelam alguns fatos da história de Maricá. Nesse slide, a gente consegue observar primeiro a Capela Nossa Senhora da Saúde, que foi fundada no século XVI em Ubatiba, nas mesmas terras da Fazenda do Pilar. Atualmente, a igreja é vizinha do nosso campus IF Maricá. Nesse segundo slide, observamos a Fazenda do Pilar, que se destaca entre a maioria das fazendas de engenho de açúcar do Rio de Janeiro do século XIX. A Fazenda do Pilar, no passado, recebeu visitas importantíssimas como a Princesa Isabel até o naturalista Charles Frederick. Com a ideia de inaugurar um novo bairro, preservando apenas a sede principal, foi adquirida pelo Scopel e hoje em dia compreende as áreas comerciais e lotes residenciais. Desde a sua inauguração em 2015, ainda em sede provisória, o IF Maricá possibilitou, através de convivência, trocas de conhecimentos, amadurecimento intelectual, contribuindo assim para o convívio social. Por isso, ele desempenhou o papel essencial de formação de pessoas conscientes, críticas, engajadas e com potencial de transformação de si mesmas e da sociedade. As escolas técnicas têm importância fundamental para o futuro da juventude, porque por meio dos cursos oferecidos, elas podem qualificar e preparar uma geração inteira. Desde o início da pesquisa, realizamos alguns eventos para mostrar os resultados que tivemos em 2021. Em junho, participamos da primeira semana da pós-graduação, onde apresentamos as principais fazendas do bairro de Ubatiba e arredores que deram origem aos loteamentos existentes atualmente. Em setembro, tivemos o primeiro seminário de Memória de Maricá, que contou com a participação das pesquisadoras da área de preservação do patrimônio, sendo elas Renata Gama, Daniela Costa e Cláudia Baia. Ainda em setembro, tivemos a mostra de extensão Memórias de Maricá. Em outubro, participamos da 13ª Mostra de Extensão, com participação de modo assíncrono através de um vídeo gravado acerca da pauta indígena. Embora os últimos anos tenham sido marcados pelo isolamento social e diversos outros desafios devido à pandemia de Covid-19, acreditamos na importância das pesquisas, debates e encontros virtuais dos centros de memória. Deste modo, o nosso projeto contribui para reduzir a distância e os obstáculos dos tempos em que vivemos através das trocas de conhecimento. Agradecemos a sua participação e de todos. Aproveite a 5ª CPEC.